Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor, Jesus Cristo vivo, o Filho do Deus vivo, essa paz possa guardar nossa mente, o nosso coração, nesse tempo que se chama hoje, amém? Essa paz que excede a todo entendimento, só Jesus Cristo pode nos dar. E quão preciosa paz, que alegria é a alegria da presença de Deus, é maior do que qualquer alegria, qualquer satisfação, seja de conquistas, de bens, de prazeres, de poderes, nada se compara à presença de Deus, não é verdade? Boa tarde, Sossô, boa tarde, Vanilda, Deus abençoe, hoje uma live especial, né? Tô animada pra gente falar sobre o cuidado da alma, eu tenho muita coisa pra aprender, né? A Vivi já entrou, missionária Viviane, minha amiga do céu, que prazer ter você aqui comigo hoje, viu? Deus sabe de tudo, né, gente? O tempo dele é perfeito. A gente só tem que aprender a descansar no Senhor, né? Dona Piedade, seja bem-vinda também, Dona Piedade. Que bom ter a senhora aqui hoje com a gente. Que bom que deu para entrar hoje ao vivo, né? A Dona Piedade que sempre assiste depois, mas é uma grande companheira aqui também, né? Daqui a pouco a Vivi já vai entrar, tá, gente? Deixa eu ver aqui, Vivi, você já pode fazer a solicitação aí para entrar ao vivo. E daqui a pouco eu já te chamo, tá bom? Vou criar aqui um certo suspense pra gente manter a audiência, brincadeira. É porque, gente, eu falei com a Vivi que eu vou falar rapidamente da leitura de hoje, que foi uma leitura curta, né? O capítulo 27 é bem pequenininho, o 25 e o 26, assim, muito rapidamente a gente vai comentar sobre a leitura desses capítulos, porque na segunda-feira eu vou falar sobre o finalzinho de Crônicas, e aí na terça nós vamos começar o livro de Esdras. Estou muito animada, gente, muito animada para falar sobre o livro de Esdras, muito ensinamento. Esdras era um escriba, então a gente vai falar muito sobre o aprendizado da lei, e ele vai liderar esse povo que vai retornar do cativeiro. Gente, é muito boa essa leitura, tá? Então vamos lá, falando do capítulo 25, 26 e 27 rapidamente, para já chamar minha amiga aqui para entrar. O capítulo 25 fala sobre o Amazias, que foi um rei que ele fez até o que era certo. Versículo 2 do capítulo 25 de 2 Crônicas vai falar que Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não de todo o coração. E Deus falou muito comigo quando eu estava lendo sobre isso, porque até mandei naquele texto devocional lá no grupo hoje, né, que fala que mais do que o que nós estamos fazendo, o porquê nós estamos fazendo é o que mais é relevante, porque Deus, ele olha, ele sonda os nossos corações, né? Ele sonda mente e coração. Então, embora Amazias estava fazendo o que era certo, na NTLH fala que ele não fazia com sinceridade. Muitas pessoas, elas usam a Deus, né? A gente fala, Deus me usa, mas na verdade a gente quer usar Deus para os meus propósitos. Eu quero um ministério que alimente meu ego, eu quero bênçãos, eu quero uma vida financeira estável, eu quero saúde para os meus filhos, eu quero ficar livre de catástrofes, então eu busco a Deus. É um buscar a Deus, mas não de todo o coração. Porque a pessoa que busca a Deus de todo o coração, ela está disposta a ser usada por Deus. E quando eu falo ser usado por Deus, é a mesma coisa de eu falar, Deus, se o Senhor quiser me usar e a minha família para provar que é possível permanecer em minhas dificuldades, eis-me aqui. Ai, meu Deus, que frase difícil de falar. Ser usado por Deus é mais do que ser levantado em um lugar de holofote para receber privilégio e fama. Ser usado por Deus é falar, eis-me aqui para cumprir o teu propósito na terra. Quantos homens e mulheres de Deus, gente, que falaram, o Senhor pode me usar, e que se entregaram, que morreram para que o evangelho chegasse até nós hoje. Então buscar a Deus vai além do que só esperar bênçãos dele. Buscar a Deus de todo o coração é esperar por ele, pela eternidade, é dizer, Senhor, eu tenho saudade de casa. E eu vou fazer o que for possível para que durante toda a eternidade eu possa desfrutar de um galardão daquilo que eu conquistei nessa terra. Meu Deus! Amazias até buscou a Deus. Ele começou bem. Sabe aquela pessoa que começa bem? Olha, eu vou começar bem porque eu creio que se eu fizer o que é certo, Deus vai me abençoar. Mas que na primeira oportunidade de abandonar o Senhor, essa pessoa vai abandonar? Foi mais ou menos o que aconteceu com Amazias. A Bíblia diz que ele fez o que era certo. Ele até nomeou ali, ele fez questões militares ali, ele preparou Judá de maneira militar, Judá cresceu. E aí um dia ele foi lutar, né, contra os... Fugiu aqui agora. 300 anos... Ele ia lutar contra... Fugiu, gente.
os deuses que haviam tomado o povo de Seir. Então ele foi lutar contra o povo de Seir. Eu tô com Edomeus na cabeça, por quê? Deixa eu só achar aqui quais eram os ídolos que ele tomou, gente. Mataram 3.000 pessoas. Tá. Não vou falar o exército inimigo, não. Vocês vão ler lá de novo, quem já leu, e quem não leu vai ler, vai lembrar. Mas ele quis juntar o exército para lutar contra esses inimigos. O que aconteceu? Ele quis pagar para o povo de Israel ajudar ele. Lembrando que a terra está dividida, né? 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim. 10 tribos ao norte. Começou com Jeroboão, lembra? Esse povo do norte não serviu ao Senhor, seguiu os caminhos de Jeroboão, caminhos de idolatria durante todo o reinado, todas as gerações após Jeroboão. O rei de Judá, que era o Amazias, ele quis contratar o exército de Israel, do exército de Israel, soldados. E aí a Bíblia diz que quando ele foi lá para contratar esses soldados, Deus levantou um homem de Deus que falou assim, olha, não, 300.000 soldados. Desculpa, 300.000 soldados era do censo de Judá. E aí ele contratou 100.000 guerreiros experientes de Israel. Então o homem de Deus foi lá e falou assim, olha, presta atenção, não contrata esse povo de Israel. Não faz aliança com esse povo de Israel. Por quê? Porque o Senhor não está com Israel. Ele não vai ajudar o povo de Efraim. Se você levar esse povo para a batalha, mesmo que eles lutem com coragem, vocês vão ser derrotados pelo inimigo. E eu preciso comentar, gente, porque isso é muito forte. Quem você tem levado para batalhar as guerras com você? O que você tem levado para batalhar as guerras com você? Quais armas você tem usado? Nós vamos aprender aqui que Deus espera que nós sejamos dependentes dele. O recurso para vencer a guerra não é um recurso humano, não vem de números. O recurso que nós usamos para vencer a guerra vem de uma dependência total em Yahvé, o Senhor que fez os céus e a terra. Isso é importante a gente comentar, por quê? Porque naquele momento o Amazias, ele até seguiu o exemplo, seguiu o conselho de Deus. Ele já tinha pagado o exército de Israel, daqueles 100.000 guerreiros, ele mandou eles embora. A Bíblia diz que eles foram embora enfurecidos. E aí ele foi para a guerra só com aqueles que ele tinha, que não era pouco, já era 300.000. Eles foram lá e venceram o inimigo. Mataram 3.000 pessoas e levaram uma grande quantidade de despojos. Ele fez o que era certo, ouviu o conselho de Deus e lutou com as suas próprias armas, lutou com aquilo que Deus entregou para ele. Sabe, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente chama para batalhar com a gente, porque se essa pessoa tiver em desobediência, menos com Deus é mais. Preste atenção, menos com Deus é mais. Vai aparecer muitas oportunidades. Eu não gosto daquela frase assim, ó, o que for aparecendo é de Deus, o que não for de Deus, Deus tira. Não, às vezes é nós que vamos tirar, tá? Às vezes somos nós que vamos ter que desfazer certas alianças. Quando não é de Deus não vai dar certo. Você pode evitar muitas dores quando você analisa bem as suas alianças, amém? Então, até esse momento a gente está vendo um Amazias que confia em Deus, que obedece. Só que a Bíblia diz que ele pegou os deuses que ele tomou lá do povo de Seir e levou embora para si os deuses estrangeiros, fez desses deuses seus próprios deuses, se prostrou diante deles e ofereceu sacrifício. O Senhor se irou grandemente contra ele. Ele enviou um profeta para perguntar: por que você se volta para os deuses que não são capazes de salvar de suas mãos o próprio povo deles? Ai, meu Deus, olha como é que a gente é tolo, gente, como é que a nossa carne, ela não faz sentido as nossas escolhas. O Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mostrou para Amazias que com o exército dele ele venceria, não precisaria nem da força de Israel. Deus deu vitória para ele sobre o inimigo. Ele pega os deuses do inimigo para servir. Mas peraí, se os deuses do inimigo não ajudou ele, por que você está levando? É tão fútil que a gente fica assim até meio impressionado. O que passa na cabeça do ser humano? Deixa eu cumprimentar quem entrou aqui. A Aline está aqui conosco. Seja bem-vinda, Aline. Deus te abençoe. E a Nilde também acabou de entrar. Deus abençoe, irmã Nilde. Que bom ter você aqui conosco. E a Rose, irmã Rose também. Daqui a pouco a Vivi vai entrar, tá? Já vou chamar a Vivi. Vai ser bênção. Eu já tô terminando já.
É porque essa leitura é tão forte, eu não queria compactar tudo para segunda-feira falar de 15 capítulos. Então, para poder terminar, não fazia sentido o que ele fez, gente. Não faz o menor sentido. Ele foi lá, venceu, se eu não estiver enganada, é Edomitas, eu acho que eu li em outra versão, os Edomitas. Ele venceu aquele povo lá de Seir e trouxe os ídolos daquele povo e adorou. E aí a Bíblia diz que ele voltou da batalha muito cheio de si, né? Nossa, eu venci o inimigo. E aí ele quis lutar contra o povo de Israel. Porque ele estava em desobediência, a Bíblia diz que Deus havia resolvido destruí-lo. E nessa batalha houve uma grande perda. O templo foi saqueado, Jerusalém foi saqueado. O tesouro, que foi muito bem guardado por Obed-Edom, foi levado do templo por causa da desobediência de Amazias, amém? E aí entra um outro rei que tem muito para nos ensinar, que é o rei Uzias. Em outras versões a gente vai ver outro nome também, que é Azarias, em outros textos. Mas o rei Uzias, ele foi um rei que ele fez o que era certo. Mais um rei de Judá que faz o que era certo. Ele fez o que era certo. Ele buscou a Deus enquanto o profeta Zacarias viveu. Ele fez o que era certo, ele ensinou o povo a temer a Deus, buscou a direção do Senhor, e a Bíblia diz que Deus lhe deu êxito, ele foi próspero. Porque ele buscou a Deus de coração, ele foi próspero. Só que aí, na metade do capítulo 26, fala que quando ele se tornou tão poderoso, que a Bíblia diz lá no versículo 15, que Deus o ajudou extraordinariamente e ele se tornou muito poderoso. Quando ele se tornou muito poderoso, o coração dele encheu de orgulho. Eu falo isso muito com Deus: Senhor, não me deixa ir para um lugar que eu não tenho preparo para ir. Porque a nossa carne, gente, ela é corrupta. Ela é facilmente corruptível. A gente fala, não, eu sou uma pessoa muito humilde. Eu nunca vou amar as coisas dessa terra, os prazeres dessa vida, jamais. Eu sou uma bênção. Quantas vezes, né? Nós pensamos. Só que a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. E às vezes eu olho para trás e eu vejo cada luta que Deus me permite passar. E eu falo, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Eu me glorio nas minhas tribulações. Porque é quando a gente está lá com um espinho na carne que a gente descobre que só a graça de Deus nos basta. Quando a gente está lá passando por necessidade, é na perda, é no não de Deus, é na nossa fraqueza que a gente descobre a força de Deus. Às vezes Deus não nos levou ainda a lugares porque nós não estamos preparados. E ao invés de ficar murmurando ou frustrados, nós vamos ver o amor de Deus que nos protege. Como uma galinha, né? Jesus fala como uma galinha assim, que quer trazer os pintos para debaixo de suas asas e proteger. Assim o Senhor fez com Israel, assim Ele faz conosco. Ele nos protege. Filho, você não está pronto para ir, eu vou te segurar. Glória a Deus por isso. Mas tem muita águia aí que já está na hora de voar, já passou da hora de voar e está aqui escondidinho debaixo das asas do Senhor. É claro que é o melhor lugar ficar debaixo das asas do Senhor, mas como o nosso Pai que também nos ensina a voar, como uma águia, às vezes Ele também vai nos impulsionar para voar. A gente só tem que entender que o tempo dele é perfeito, né? Uzias se tornou muito poderoso e aí ele pecou por causa do orgulho. A Bíblia diz que ele entrou dentro do templo. Eu falei com a Viviane que eu ia falar só 10 minutos, já tem 15, mas já tô terminando. Ele entrou dentro do templo e ele foi queimar incenso. Ele foi fazer uma coisa que só o sacerdote podia fazer. Entendam, ele já tinha uma posição alta de rei, mas ele não era sacerdote. Mas ele não quer ser só rei, porque ele é um rei tão poderoso, ele é tão cheio de Deus, ele é tão... tudo que ele faz tá tão certo. Agora ele quer ser rei e ele quer ser sacerdote. Lembra de Saul? Que Saul foi oferecer o sacrifício. Saul não era para você oferecer sacrifício. Quem era para oferecer sacrifício era Samuel. Você não tem que fazer tudo. Você tem que entender qual é a sua parte de fazer. E se calar quando não é a tua vez de falar. E parar quando não é a tua vez de fazer. E nós precisamos entender que para isso nós temos que ter humildade. A gente quer fazer tudo sozinho, para depois receber toda a glória, né? Mas no reino de Deus não é assim. Uzias foi lá, entrou dentro do templo para poder queimar incenso.
Só os sacerdotes podiam. A Bíblia diz que os sacerdotes que eram corajosos foram atrás do rei, confrontaram o rei, disseram: Uzias, por que você está fazendo isso, meu filho de Deus? O que você está fazendo é pecado. A Bíblia diz que Uzias estava nervoso, ficou com tanta raiva dos sacerdotes, e naquele momento começou a surgir uma lepra em sua testa. Gente, novamente eu repito, acho que eu falei isso ontem, o orgulho precede a queda, enquanto a humildade precede a honra. Vai ser muito bom quando a gente chegar em Provérbios, né? Gente, a humildade, a soberba vai preceder a queda. A lepra simboliza o pecado. O pecado de Uzias de se achar poderoso, forte, de achar que é melhor do que alguém, de se orgulhar. É o primeiro pecado que aconteceu lá no céu, com o anjo caído, Lúcifer, que levou ainda uma outra terça parte dos anjos. Nós temos que tomar muito cuidado com o orgulho. A maioria dos nossos pecados, na verdade todo pecado, quando você vai olhar lá no fundo, a raiz vem de orgulho. E eu tenho orado e pedido ao Senhor: Senhor, me ensina a ser manso e humilde como Jesus é. Manso e humilde como meu Senhor é. Porque o orgulho fez um anjo cair e levar outro 1/3 dos anjos com ele. Gente, nesse momento que ele viu que ele estava ferido, ele mesmo saiu correndo, deixou o templo, e Uzias ficou o resto da vida dele guardado, resguardado, né, separado de todo mundo, enquanto seu filho reinava ali, concomitantemente com ele, né? Olha que palavra chique que eu falei agora. Enquanto Uzias era rei, mas ele não podia, né, se socializar, ele não podia continuar agindo como rei. Seu filho reinou junto com ele, né? Então foi um reinado ali, uma parceria, né, do filho com o pai. Esse filho era Jotão. A Bíblia diz que ele foi obediente a Deus e por isso ele se tornou poderoso. É isso, gente. O segredo é obedecer. Se nós obedecermos, nós vamos experimentar de uma prosperidade. Deixa eu chamar aqui a Vivi já de uma vez. Eu tô aqui, achei o botãozinho. Uma vida e uma vida em abundância. Amém? Vamos falar sobre o cuidado da alma. Tô chamando aqui a minha amiga, missionária Viviane. Oi. Não tô te vendo. Não tô te vendo. Tô te vendo. E eu não tô te vendo. Sério? Será que foi acontecer? Tem uma setinha aí, uma virada para um lado e para o outro. Eu apertei, foi nela para mim poder aparecer. Será que o seu não tá virado a câmera? Não, que tá dando pra me ver aqui, sabe? Tá dando pra ver nós dois no meu. Com a Andréia foi a mesma coisa. Vamos tentar sair e começar de novo? Vamos. Pode ser? É só fechar aqui? Deixa eu ver como é que é. Vou remover e aí eu te chamo de novo, tá bom? Viu? Deus abençoe que agora vai dar certo, em nome de Jesus. Lembrando, gente, que na live de hoje nós vamos falar sobre o cuidado da alma. Nós estamos falando aqui sobre sermos o templo. O templo tinha 3 repartições, né? Então tinha a parte externa, que era o átrio, e internamente nós tínhamos duas repartições, que era o santo lugar e o santo dos santos. Então nós vamos entender que esse templo representa a nossa vida. Nós somos um ser tripartido. Temos o corpo, que é isso aqui, que a Bíblia diz que vai voltar para o pó, né? Aquilo que é corruptível tem que se revestir de incorruptibilidade. Ou seja, esse corpo aqui, ó, ele é finito, né? Eu vou envelhecer, vai acabar. Mas preciso de cuidado, porque senão eu vou ir para o céu antes da hora, né? E nós temos também o Espírito, que é buscar Deus, buscar se encher do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Só que nós temos uma alma, que é onde fica ali os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é por isso que hoje eu convidei a Vivi para estar falando um pouquinho sobre o cuidado com a alma. Já mandei para você aí, Vivi, já chegou o convite? E aí, você tá me vendo agora? Não tô te vendo. Ai, gente, por que será? Não sei. Deixa eu tentar aqui alguma coisa.
Eu fiquei tão feliz que quando a última vez deu certo. Adicionar um moderador, desativar Deixa eu perguntas. pedir para participar, pode? Pode, pode ser. Aquela vez deu certo assim, vamos ver se vai dar. Tá bom, Eu vou vamos esperar. sair, você me remove e eu vou entrar de novo na live. Combinar. Vai dar certo, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Se não der para ver a imagem, a gente vai. Vocês estão vendo a Vivi, gente? Me conta. Aí dá para vocês verem nós duas, do jeito que eu tô vendo aqui, a tela partida. Me conta aqui. Tem mais pessoas que entraram, deixa eu louvar a Deus pela vida delas. A Lucidalva entrou, seja bem-vinda, Lucidalva. Deus te abençoe. Nós já vamos começar a live sobre o cuidado da alma. Vou esperar que a Vivi deve ter saído e voltado, né? Vai dar certo, eu tô com fé. Vamos lá, Instagram, nos ajude. Eu tô aceitando seu convite, Vivi, mas não tá entrando. Dá pra ver as duas. Então por que será que não tá dando pra ela ver, né? Vivi, se você sair do Instagram e voltar na live de novo, vamos tentar dessa forma? Você sai da live, sai, fecha o Instagram e volta pra live, e aí a gente tenta novamente. Pode ser? Vamos esperar um pouquinho, vai dar certo, gente. Tô com fé. Ao vivo é assim, né? Vanilda, agora só estou eu mesmo. Daqui a pouco ela vai entrar. Aí vocês me falam se vocês estão vendo ela e a mim. Tá me vendo? Ah! Ô, Glória a Glória! Deus! Aleluia, Jesus! Obrigada. Obrigada, Senhor. Deus é bom. E Tô aí, quase uma Nicolara, como você expressiva, né? está? Tô Paz do bem, Senhor tá? Jesus. A glória de Deus. Paz do Que Senhor. bom. Deus é Tomei bom. banho pra ficar cheirosa pra live, né? Dá pra ver que você tomou. Tá Tá brincadeira, só pra descontrair mesmo. Vamos lá Tá então, certo. né? Não. Vamos Você falar. tem toda a liberdade, viu? Alguns Amém. momentos eu posso até desligar o microfone se eu achar que tá muito ruído do lado de cá, para que as pessoas possam te ouvir melhor, tá bom? Tá bom, se precisar falar alguma coisa também, pode me interromper aqui, tá? Ou se alguém fizer alguma pergunta aí também, às vezes eu não leio, porque eu disparo falando e vai. Tá dando para ouvir direitinho, que eu tô com foninho? Dá pra ouvir muito. Tranquilo? A Soraya até falou que hoje tem até música de fundo, hoje eu deixei aqui um fundo Ah, musical. é para Aleluia! acalmar a alma. Isso, Jesus nos ensina. Uma boa tarde para todos que estão aí também presente, né? Com a gente na live. Que bom ter vocês aqui em nome de Jesus. E que bom participar, Piquititinha. E não deu para levar para minha mãe. Tá ótimo. Oi, pequenininha. A mãe tá arrumada, olha o cabelo da filha. Eu não sabia que ela ia aparecer ao vivo. Vai para lá, Tá minha bom. filha. É a verdade aqui ao vivo. Amém.
É uma alegria, viu, pastora Lorena? Eu louvo a Deus pela sua vida, por essa tarde, né, que tem acontecido, do ensinamento da palavra de Deus, por este momento, para nós aprender com o Senhor. E me sinto muito honrado de poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor vai nos dando, né, na caminhada, vai nos ensinando, aquilo que a gente vai buscando conhecimento. Então, vamos falar sobre o cuidado com a alma, né? O primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre o cuidado com a alma é sobre a gente não negligenciar as dores da nossa alma, aquilo que sentimos e às vezes fazemos. Isso principalmente nós cristãos, que por saber que certos tipos de sentimentos não podemos sentir, o que não nos dá o poder ou o privilégio de não sentir, então preferimos dizer que não importa, que não ligou e que não sentiu. Às vezes, né, a gente passa por situações, por exemplo, uma situação de humilhação, de desprezo, de calúnia, de traição. E nós temos o entendimento na palavra do Senhor, né, que o caminho é sempre o perdão, é o mal próximo como nós mesmos. Esse é o caminho e que nós devemos seguir e cumprir, né, essa jornada com o Senhor. Mas ter esse entendimento no racional que a gente precisa agir assim, não significa que a gente não vá sentir. E às vezes a gente age dessa forma, como se, o meu irmão me feriu. Eu vou perdoar ele, eu tenho que perdoar, vou perdoar, mas não importei não, também nem importei. Tá bom, Jesus sabe todas as coisas. Eu não liguei. Não tem problema não liguei não. Eu nem sinto, eu nem importo mais. Só que na verdade nós camuflamos o que nós estamos sentindo. A gente tem sentimentos, foi o Senhor que nos fez com sentimentos. O próprio Deus, ele tem sentimentos. A Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira. Amor é um ato, é um sentimento que ele tem por nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Então, o Senhor, ele tem sentimentos, né? Ele criou o homem para se relacionar com ele, para ter um relacionamento. Então, ele tem sentimentos. Mas muitas vezes, quando nós convertemos ao Senhor, principalmente nós cristãos, nós temos um entendimento que nós não podemos sentir mais. Ou nós temos que esconder o que nós sentimos, camuflar o que nós sentimos. Simplesmente nós temos que cumprir um papel como cristão, que ama o próximo como a si mesmo, que perdoa, que não guarda mágoa, que não guarda ressentimento. E essa é a chamada de Cristo para nós. Mas nós só alcançamos isso em Cristo. Na natureza do homem, nós não alcançamos esse tipo de sentimento. A natureza do homem é caída, é vingativa. Ela ama quem ama ela. Ela perdoa quem ela quer por perto. Então, é diferente a forma de se relacionar do homem no seu ser original, na sua natureza caída, daquele que é cheio do Espírito Santo. Então, nós só alcançamos isso no Senhor. E como que nós vamos alcançar isso no Senhor? Falando para o Senhor, sendo verdadeiro com o Senhor, sendo sincero com o Senhor. O salmista Davi, ele vai falar no Salmos 42, verso 5 e verso 11. O mesmo versículo ele vai repetir, vai falar assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, a Ele o meu auxílio, pois ainda o louvarei. Ele vai falar por duas vezes esse versículo no verso 5 e no verso 11. Quando nós olhamos para esse versículo, se nós ler todo o capítulo, a gente vai ver que Davi está num dilema. Ele está num momento de aflição, de dor. Então, ele olha para dentro de si e ele começa a conversar com a sua alma. O que eu vejo aqui? Davi está dando uma orientação para a sua alma. Por que está abatida? Primeiro, ele começa dando uma atenção. Ele não está negligenciando ela. Ele entende que ela está doendo. E se nós for ver no contexto ali, em todo o Salmo 42, ele vai declarar essa dor e esse abatimento para Deus. Ele vai falar com Deus: Senhor, olha aí. Senhor, olha os meus inimigos. Senhor, olha como me sinto. Senhor, olha como eu estou. Só que ao mesmo tempo ele vai dar uma ordem também: espere em Deus. Ou seja, ele não negligencia a sua dor,
mas ele também fala assim para sua alma: você não vai dominar sobre mim. Uau! Então a gente tem que entender esse equilíbrio. Os sentimentos da alma, ela não pode dominar sobre nós, mas a gente também não pode fingir que eles não existem. Não pode negligenciar ele, a gente tem que cuidar dele. Porque engana-se quem acha que Deus não preocupa com os nossos sentimentos. Que Deus não preocupa com o que nós sentimos. Às vezes a impressão que dá é que as pessoas pensam que o Senhor nos chama, nos revela o amor dele, nos traz para perto dele. E o único propósito que Deus tem por nós é de nós o reconhecer como Senhor e Salvador, e pronto, estou salvo. Agora você caminha, faz o que eu ordeno, o que eu oriento, como se o Senhor não se importasse com o que nós sentimos. E, na verdade, Ele quer trabalhar no todo, no corpo, na alma e no espírito. Ele quer cuidar de tudo. Ele se preocupa com os nossos sentimentos. Tanto que em Provérbios, capítulo 4, eu estou com um arsenal, cada um tem seu arsenal, né? Eu estou com um cada aqui. Aqui. Provérbios, capítulo 4, ele vai falar assim, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E quando ele fala de guardar o coração, ele está falando dos nossos sentimentos, daquilo que nós, as janelas da alma, o que nós vimos, o que nós ouvimos e o que nós falamos. É isso que vai trazer vida para nós. Então entenda, se a minha alma ela não está curada, se a minha alma, se eu não dou atenção para aquilo que está doendo, aquilo que me machucou, se eu encosto no canto, se eu negligencio e falo, eu não posso sentir, como que eu vou estar trazendo vida para mim? Eu não vou estar gerando vida. E é daí que procede a fonte da vida. E muitas das vezes nós observamos que por agir dessa forma, quantos cristãos, às vezes até líderes e pastores, eles entram em colapso, em crise de ansiedade, alguns até suicídio. Eles não conseguem lidar com o seu sentimento. Por quê? Porque foi imposto através de uma religiosidade que o homem ele não pode expressar a sua dor, ele não pode mostrar a sua fraqueza. Ele tem que ser perfeito, correto. Ele não pode rasgar as vestes, né? Tirar a túnica. Ele tem que ser impecável, ainda mais se for o líder, ainda mais se for o pastor. Ele não pode mostrar ali. Ele tem que se isolar. Só que o Senhor não chamou o homem para se isolar. O Senhor chamou o homem para ser uma pessoa de relacionamento. Foi ele que falou em Gênesis, capítulo 2, do verso 18 ao 25. Não é bom que o homem fica só. Fale o conciliador idôneo. Então o Senhor falou que, se a gente for olhar, o Senhor descia todos os dias no Éden para falar. O homem não ficava só, todos os dias o Senhor falava com ele. Mas o que ele está falando? Eu vou fazer outra criatura igual a ele. Para a todo tempo eles se relacionarem, eles conversarem. E ele fala ainda, casar, multiplicar e povoar a terra. Então o Senhor nos chamou para ser de relacionamento. Nós precisamos ter a coragem e entender que corajoso não é quem esconde suas fraquezas, corajoso é quem as confessa. Corajoso não é quem luta sozinho. Corajoso é quem consegue assumir que não está dando conta, que precisa de ajuda. Então, um dos passos do cuidado da alma é peça ajuda. Não esconda. Não negligencie a sua alma. Se necessário for, peça ajuda. Primeiro passo, confesse a Deus verdadeiramente o que você está sentindo. Muitas das vezes, as pessoas chegam diante de Deus e eles não conseguem declarar para Deus o real sentimento que eles estão. Só que nós estamos diante do Pai. Ele já sabe de tudo, Ele já né? sabe de tudo. Ai, muitas das vezes nós chegamos para ele e aqui falando que está tudo bem, e ele está assim, eu sei que não está tudo bom, meu filho, até onde você vai carregar isso? Deixa eu te curar, deixa eu te abraçar, expõe. E tem gente que entra em situações que sozinho também não consegue, então peça ajuda. Confesse, chama o líder, conta a situação, o real problema. Uma coisa que é necessário para nós também, liderança, saber ouvir, ter empatia pela dor do outro. Porque
Porque muitas das vezes as pessoas estão sim pedindo ajuda, mas elas não estão sendo ouvidas. Muitas vezes alguém está falando assim, ó, eu não estou dando conta mais, é muita coisa, está acontecendo isso, aquilo, e a gente fala assim, dá um tapinha nas costas e fala, não, você vai dar conta, Jesus é contigo, não, você vai dar conta. Mas a pessoa já está expondo que ela está no limite dela. E a gente precisa, se está no limite, pare, se organize, cuide-se primeiro, não espere morrer primeiro. Se cuida. A gente tem que se cuidar e entender que nós não somos super-heróis. A igreja tem hora que, se nós não tomar cuidado como cristão, eu estou falando muito de cristão aqui, porque nós estamos falando da Bíblia, né? Se a gente não tomar cuidado, nós virar Marvel. Nós queremos ser os Vingadores. Homem de Ferro, né? Não sei das quantas. Ela não é assim, Superman, não sei nem se ela é da Marvel, mas e nós não somos. Não somos. Nós somos homens limitados, e limitado é o Senhor. E o Senhor entende que nós sentimos. Quero usar um exemplo bíblico do quanto o Senhor se importa com o que a gente sente. Em Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, quem quiser abrir. Pastora Lorena, eu vou falar até onde der o tempo, viu? É muita coisa, mas eu quero falar um pouquinho sobre o nosso, como que funciona as nossas emoções, o nosso cérebro, como que é tudo estruturado. Mas eu quero trazer um pouquinho daqui sobre esse entendimento. Pelo amor de Deus, Jesus se importa comigo, com você, com o que nós sentimos, com aquilo que nos dói, com aquilo que nos machuca. O Senhor, às vezes as pessoas acham, eu sinto que as pessoas acham que o Senhor olha para nós e fala assim, nossa, você está sentindo isso aí? O Senhor não faz isso, quem faz isso é o homem. É o homem que olha para nós e menospreza a nossa dor. Uma coisa que eu não gosto é os outros falarem assim, nossa, você acha que isso é sofrimento? Olha para Jó, mas eu não sou Jó. Jó tem um limite, eu tenho outro limite, e a gente tem que aprender a respeitar a dor do outro. O que para mim é superável, às vezes para o outro é insuperável. Cada um lida com seu sentimento de uma forma, cada um foi uma criação, vem com traumas diferentes, criações diferentes. Cada um tem uma limitação, uns têm uma capacidade de suportar até a altura, outros já não têm. Então a gente tem que entender isso, né? Aqui vai falar da mulher do fluxo de sangue. Quando Jairo, né? Ele vai pedir Jesus para ir até a casa dele, que a filha dele está muito doente. E no meio do caminho, essa mulher do fluxo de sangue, ela vai tocar ali na orla, na pontinha do manto de Jesus, essa mulher que já sofria de hemorragia há 12 anos. E já tinha tentado de tudo, em médico, já tinha tentado gastar tudo que tinha e não achou a cura para si até o dia que Jesus entra na vida dela, até o dia que Jesus passa o caminho dela. Glória a oportunidade. Abraço ele. E aí ela fala, se eu tocar apenas a orla ali, ou uma... Eu fico imaginando essa mulher, pastora, 12 anos nessa luta, perdendo vida, porque sangue simboliza vida, né? Uau, verdade. Cansada, já tinha tentado de tudo, mas quando ela olha para Jesus, ela ainda tem esperança. Às vezes a gente com 3 anos, 2 anos lutando por uma coisa, já desiste, mas a mulher tem 12 anos e agora é ver Jesus, ela acha esperança ainda. Se eu tocar, ela ainda acredita, depois de ser desacreditada por tantas vezes numa tentativa e não ter dado certo, ela ainda acredita. E ela toca, e a Bíblia fala que imediatamente foi estancado a hemorragia dela, no verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Foi imediato. Só que aí a Bíblia vai dizer que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? E aí aqui que eu acho interessante, porque eu acredito, certamente, que Jesus já sabia que era ela, né? Ele sabe todas as coisas. E também que ela já tinha sido curada, porque se dele saiu o poder, ela foi curada na hora. A Bíblia fala que foi instantaneamente. Então entenda que a busca daquela mulher e a dor daquela mulher era no corpo, era a hemorragia. E para aquilo que ela precisava, olhando visualmente, Jesus já tinha feito por ela. Quando ela tocou, ela já tinha sido curada.
Mas então por que Jesus, que está indo agora numa casa para acudir uma menina que já está bem dizer morta, ele tem paciência de parar e ainda perguntar por que tocou minhas vestes? Se o que ela precisava já tinha acontecido, se ela já estava curada. Mas por que Jesus parou? Aí eu fui entender lendo o texto. A Bíblia fala que ela então se apresenta, fui eu que te toquei. Ela conta da hemorragia dela e sentiu que foi curada. E naquela hora, aqui nesse texto, o Senhor me mostrou. Jesus, para ela, a cura que ela precisava era só aquela cura física. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente negligencia o que a gente sente, as dores na alma. Mas só que Jesus entendia que aquela mulher tinha marcas na sua alma. Por quê? Porque há 12 anos ela ficava isolada. Nesse tempo aqui, no período ali que a mulher estava nas suas regras, ela ficava isolada, ela não podia ter contato com ninguém. Acredito que até a própria família dela tinha se afastado dela, ela não tinha ninguém por ela. É uma mulher que veio com traumas do isolamento, da solidão, da rejeição. Ela se sentia sozinha, uma mulher que teve tantas frustrações, tantas tentativas e não deu certo. Então ela tinha marcas na sua alma. Então o que adiantava ela ter a cura física, mas uma alma arrebentada, uma alma machucada, ferida? E aí Jesus vai perguntar para ela. Quem assistiu The Choice, nessa parte, ele até, quando ele conversa com ela, tem um momento que ela fala assim para ele: eu não tenho pai. Isso na série. Olha a dor dessa pessoa. E aí ele fala assim para ela: filha, a primeira cura começa aqui, filha. Tipo assim, você tem um pai, você tem alguém que te ama. Identidade, né? Identidade, você tem sim. Você tem a mim. Então, assim, ali eu vi o Senhor já curando o interior dela. Não só o físico, mas o interior dela. Ele parou para olhar para ela. Ninguém parava para olhar para aquela mulher. E mesmo que ela já tinha a cura no corpo, ele mostrou para ela que eu te dei a cura, você sabe que eu curo, veio até mim, eu te curei, mas eu não me importo só com o seu corpo, eu me importo com o que você sente. Eu sei que está doendo. E o que ele fez? Agora, alguém que só vivia isolamento está sendo ali vista no meio de toda a multidão. Ali já está acontecendo uma cura na alma daquela mulher, né? Então, o que eu quero trazer com isso? O Senhor se importa com os nossos sentimentos. O Senhor não quer saber só de salvar, Ele quer salvar e quer salvar a nossa alma. O Senhor não importa só com nós se preocupar com o relacionamento no espírito, só curar o corpo, mas Ele também quer curar a nossa alma. Ele quer que nós estejamos curados perante Ele. Amém? Deixa eu só falar aqui rapidinho, Vivi. A cunhada entrou, te cumprimentou aqui. Oi, cunhada abençoada, boa tarde. E eu queria falar também sobre... Nossa, agora eu falei e fugiu. Meu Deus, fugiu. Pode continuar. Quando eu lembrar, eu falo. Mas eu queria comentar assim, porque a alma, a Bíblia diz, né, a tua fé te salvou, né? Então, se ela continua em isolamento, ela tinha medo de ser chamada de impura, só o corpo físico não ia resolver o problema, né? Ela precisava daquele toque interno. E que lindo! E uma coisa que o diabo ele quer roubar de nós é esse relacionamento pessoal, porque às vezes a gente acha que Deus é o Deus dos crentes, né? Deus é agora com o Papa, Deus é o Deus dos católicos, é o Deus dos crentes. Deus é Deus de qual povo? Deus não é um Deus que trabalha só na massa, ele é um Deus que trabalha no indivíduo. A ponto de se importar comigo, que assim, não sou nada, não sou ninguém, né? Sou poeira aqui no universo, mas ele realmente se importa com o meu sentimento, né? Às vezes, quando a gente vai aprender sobre criança, fala assim, olha, às vezes, o menino tá chorando por causa de um pirulito. Ai, eu tenho tanto problema, você tá chorando por causa de um pirulito. Porque nós, como você falou, né? É a nossa carne. Deus, diante de todo o universo, olha para nós e fala, filho, esse é o problema. Ele é muito pequeno, mas eu me importo com o que você sente com relação a esse problema, né? Porque ele é amor, ele é, meu Deus, que pai é esse, né?
Só esse comentário que eu queria pedir, pode continuar. Amém. E ela fala, né, que fala que ela declarou ele toda a verdade. Então, assim, Uau, não vai uau. expressar aqui na Bíblia como ela falou toda essa verdade, mas em The Chosen mesmo a gente vê ela falando, há tanto tempo eu venho lutando, já há 12 anos, e ela vai contando a sua dor, a sua tortura, a sua angústia, a sua dificuldade, o seu problema, vai... E aí ele fala com ela, filha, ele já começa chamando ela, filha, pensa para alguém que não tinha ninguém, se sentia isolada, rejeitada, com medo da culpa, você chamar de filha, Uau. meu Deus. Sabe, por alguém assim que estava conhecido ali tudo, porque Jesus, a fama dele estava espalhada do que ele fazia, ressuscitava, curava, e ele está assim, filha, chamado o Filho de Deus, está falando com ela, filha. E aí fala assim, a tua fé te salvou. Eu vejo que o Senhor reconhecendo o esforço dela, a determinação, o Senhor reconhece, né? O Senhor, ele não... A Bíblia, ela mostra o tempo todo que o Senhor reconhece tudo que nós fazemos nele e por ele, né? E com ele. E aí fala assim, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Era para ter falado assim, fica curada. Porque se a cura era só no corpo, fica curada. O teu mal vai falar assim, ó, fique livre. Ou seja, seja livre dessa dor, dessa angústia, desse peso. Ah, é muito lindo, Senhor. Né? O trabalhar do Senhor é perfeito. E é Glória a isso que Deus. ele faz. Então, assim, a gente tem que... Primeiro ponto que eu quero trazer, o Senhor se importa com nossas dores. É igual você falou, não é só o crente, o Senhor se importa. Foi Ele que nos criou, Ele que nos chamou, Ele que nos fez almas viventes, né? Não tem como falar, às vezes a gente fala assim, vamos falar um pouco da ciência, né? Do que a ciência nos mostra. E da psicologia, não tem como, gente. O Senhor está em tudo. O Senhor está em tudo. Embora, né, às vezes a psicologia a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes, se a gente não tomar cuidado, ela quer trazer o homem para o centro. E a gente sabe que o centro é Cristo que tem que estar no centro. Então, assim, a psicologia bem alinhada com a palavra de Deus, verdadeiramente, ela é, né, muito profunda. Mas não tem como falar de nada sem falar de Jesus. Todo conhecimento, toda ciência, toda sabedoria, todo talento veio dele. É ele que dá tudo. Amém? Amém. E agora algo que eu quero falar também do cuidar da alma. Então, o primeiro é não negligencie as suas dores. Confessa perante o Senhor, peça ajuda se necessário. Assuma o que está sentindo, peça ao Senhor para te curar. Amém. Outra coisa que eu quero falar é sobre o perdão. Uma das maiores causas das nossas doenças na alma é a falta de perdão. Nós precisamos entender isso e muitas das vezes nós queremos... A falta de perdão nos faz carregar uma carga que não precisamos carregar ela. Entenda, outrora nós já carregávamos uma carga e o Senhor Jesus veio e morreu por nós e tirou essa carga, que era o pecado, que era a condenação à morte. O Senhor tirou de nós. Hoje, quando nós escolhemos não perdoar, é como se nós escolhêssemos pegar essa carga de novo. Porque a falta de perdão, do meu entendimento, pelo que eu vejo, lendo as Escrituras, ela é um pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, quem não perdoa não gera vida. Quem não perdoa gera morte. Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados. E com isso ele gerou vida. Então, nós precisamos entender que a falta de perdão gera morte. Nós precisamos buscar perdoar. Amém? Agora eu estou só caçando aqui que eu já me perdi, viu, pastor? Nem quando foi falar. Amém! Eu já falei, né, sobre a queda do homem, né? Como que o pecado entrou foi através da queda do homem. E independente do que o homem fazia, todo sacrifício que ele fizesse, não conseguia, né, tirar de nós essa culpa. Que a gente já nasce, né, com esse pecado original. Mas só através de Jesus, aleluia, o sacrifício de Cristo, é que nós alcançamos esse perdão. Então, Jesus, o homem trouxe, né, esse pecado da queda, mas Jesus trouxe agora também a libertação desse pecado com o perdão através da sua morte de cruz. Só que para isso, em João 1, do 11 e 12, vai falar que
que é todo aquele. Ele veio para os seus não receberam, mas agora todo aquele que o reconhece, né, como filho de Deus, ou seja, como Senhor e Salvador de sua vida. Ele dá o direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Romanos 10 vai mostrar como que a gente faz isso, né? Romanos 10, do 9 ao 15, vai falar que nós temos que confessar com a boca, né? Crer com o coração. E ali vai mostrando a forma de nós crer no Senhor. Eu quero até trazer algo em Romanos, no capítulo 15, a parte B, vai falar assim: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Louvado seja Deus pela sua vida, pastora, pela tarde estar aqui anunciando as coisas boas do Senhor. A sua também. Aleluia. Vamos entender tudo isso então, né? Sobre o Senhor aqui. Romanos 6, 23 vai falar sobre isso, que o salário do pecado é a morte. Então nós entendemos que quando nós não perdoamos, infelizmente nós estamos gerando morte. Irmãos, é mania de falar, irmãos, gente, não tem como. Aquele que não perdoa, ele vai guardando uma traia dentro dele, vai virando raiz de amargura. E a raiz de amargura, ela faz divisão entre nós e Deus. Vou achar aqui. Em Hebreus capítulo 12, verso 15, vai falar sobre isso. Que nós precisamos seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. E aí ele vem falando que é para nós cuidar diligentemente de tudo, para que nós não tenha raiz de amargura que faz divisão de nós e da graça de Deus. Raiz de amargura é o quê? Fonte de ressentimento, rancor, mágoa, que se não tratada pode contaminar nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com pessoas. A gente vai guardando. Lembra do que eu falei sobre a negligência à alma? Tá vendo que uma coisa liga a outra? Às vezes a gente fala que não importa, a gente fala que perdoou, mas a gente está guardando dentro da gente. A gente vai guardando aquele sentimento, vai guardando aquele sentimento. A gente não trata aquilo como deveria tratar. E aí vira uma raiz de amargura. Não sei se já teve experiência disso, pastora Lorena, ou alguém que está aqui, mas tá fazendo muito som para vocês? O fone tá fazendo um barulho aqui pra mim? Não, aqui tá ótimo. Tá bom? Eu já tive experiência de pessoas virem conversar comigo, aconselhar comigo, de falar assim, que caminha com outra pessoa, vamos dizer assim, é irmão na fé e tudo, mas que assim, não suporta o irmão. Tá, eu tô pegando, a palavra que usa, eu tô pegando um ranço de tal pessoa. Aí você vai saber o fundo do que aconteceu. Aconteceu algum problema entre eles. E para aparecer por uma liderança, ou para mostrar que ele obedece a Deus, eu te perdoo em nome de Jesus, não tá tudo certo. Então tá tudo certo, tá certo. Só que não tá certo, a mágoa ficou, o ressentimento ficou, o rancor ficou, lá no fundo não foi tratado, e você continua caminhando, convivendo com aquela pessoa. Cada dia que passa, você vai tomando mais birra de estar perto daquela pessoa. O relacionamento começa a ficar estável. Qualquer coisinha que aquela pessoa falar já serve pra gente como que tá falando direto pra mim, tá jogando pra mim. E às vezes não é. Só que não tratou a dor, não foi lá no profundo, né? Eu preguei sobre esses dias para trás sobre o perdão, que Mateus 6, verso 14 e 15 vai falar, né? E se não perdoar os vossos pecados, também o vosso Pai não os perdoa, né? E ali vai ensinar, vai falar assim, Pai nosso do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, né? Como nós cada dia damos hoje, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos devedores. Então aqui a gente já entende que o que está falando? Que o perdoar é um dever. E eu entendo, irmãos, que perdoar não tem a ver com sentimento, não. Se é um mandamento, um cumprimento, eu tenho que ir fazer. Eu tenho que chegar na pessoa e liberar a pessoa. Porque o que prende a pessoa, a que me ofendeu, é a minha palavra, não é o meu sentimento, não. Então, se eu chego e falo, te perdoo em nome de Jesus, eu estou liberando a pessoa. Mas e eu? Como que eu vou tratar esse sentimento? É aí que tá, é aí que entra o eu não importei, tá bom, deixa pra lá. Não, mas aqui dentro tá machucado.
Aí eu vou para a oração. Aí aqui eu costumo trazer assim, eu chego diante do Pai e falo, Pai, eu perdoei meu irmão. Ele fez isso, fez aquilo comigo. Eu perdoei meu marido, eu perdoei meu filho, eu perdoei o vizinho, eu perdoei o patrão, não sei. Quem te ofendeu? Porque o Senhor me ordena, me orienta a perdoar. Mas, Pai, sinceramente, eu tô com uma mágoa. Nossa, eu tô com uma raiva. Vai estar uma dor aqui. Ai, Senhor, nossa, eu não achei justo o que ele fez comigo. Que não sei o que. Seja sincero para Deus, Senhor, eu não achei justo assim. Sabe? O que ele fez comigo, Pai, verdadeiramente não foi justo. A traição, eu tratei tão bem, eu cuidei, eu amei, me traiu minha amizade, traiu nosso relacionamento, traiu minha confiança. Senhor, foi errado o que ele fez. Só que assim, Pai, eu perdoei ele que o Senhor mandou, liberei ele na palavra, eu falei, vai com Deus, mas agora me perdoa também. Porque ele me ofendeu e eu ofendi o Senhor, porque eu senti mágoa do meu irmão, senti raiva do meu irmão, tô irada do meu irmão, quero ver a cara do meu irmão. Me perdoa, Jesus. Lava essa alma aqui, lava esse coração que está cheio, Senhor, de orgulho, né? Esse coração que está cheio de julgamento. Que eu estou falando com o irmão, não era justo ele fazer comigo, mas quantas injustiças eu já cometi também. É isso, é falar com o Senhor, é demonstrar para o Senhor o que verdadeiramente está sentindo. Porque o Senhor, Ele sabe, não tem como esconder dele. Ele esquadrinha, né? O mais profundo da nossa alma. A Bíblia fala que a palavra lá em Hebreus, né? Que a palavra dele é penetrante como uma espada de dois gumes. Divide junta e medula. Gente, já viu o que é isso? Já foi para a ciência ver o que é separar junta de medula? Alma e espírito. Ele sabe quando você está no espírito, quando você está na alma. Ele sabe todas as coisas. Às vezes no espírito nós estamos declarando uma coisa, mas na alma nós estamos sentindo outra. Então nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Amém? Tem mais tempo, pastora? Pode falar, amado. Quero falar sobre o perdão. Vai lá, a mamãe já está indo aqui. A gente chegou. Vai lá que a mamãe está indo terminando. Eu quero falar sobre o perdoar a gente mesmo, também a nós mesmos. Às vezes a gente até perdoa o outro, entende tudo, mas a nós mesmos nós não perdoamos. É o orgulho, é a... Ai, eu não acredito, eu não podia ter errado. Ai, eu não podia ter falhado. Ai, eu não acredito que eu fiz errado. Ai, a gente se martira. Eu sei o que é certo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu orei. Eu jejuei. E eu fiz errado. E a gente se mata. Esse problema. Gente, a gente se coloca acima de Deus, porque Deus, sendo santo, soberano, Ele nos perdoa na graça. Eu não posso me perdoar. Quem sou eu? Perdo o Pai. E às vezes a gente faz isso faz a gente viver, irmãos. Isso desestabiliza as nossas emoções. Porque quando a gente materializa de nós, queremos ser certo em tudo, nós vamos viver sempre inconstante, porque a gente não é. A gente falha todos os dias. Eu não vou falar toda hora, mas todos os dias. Então, quando você pensa assim, que você quer ser perfeito, não. Anseie por buscar isso. Excelência, né? Excelência, Senhor. Né? É tipo assim, eu tô fazendo regime, mas hoje eu vou comer um sanduíche. Aí a pessoa se mata quando o sanduíche fica o dedo na garganta e fica louca e pensa que perdeu. Não. Senhor, hoje eu caí, amanhã eu levanto, amanhã eu começo ovo. É tipo isso, sabe? A gente tem que se perdoar. Porque... É muitas vezes motivado pelo orgulho mesmo, né? Assim, eu li um livro que falava sobre a depressão e falava assim que muitas pessoas, assim, até uma menina mais nova que tinha engravidado, queria morrer porque engravidou. Aí o terapeuta pergunta para ela, o psicólogo pergunta para ela, se fosse a sua amiga engravidou na adolescência, acabou caindo ali e tal, o que você faria? Eu iria apoiá-la. Eu não ia deixar ela sozinha. Aí ele fala, mas por que você não se aceita, então? Por que você não te apoia nesse momento? Não quer dizer que vai pôr pano, né, úmido em cima ali. É reconhecer, mas não buscar, não achar que a gente é perfeito. É o que você falou, é orgulho. No fundo, tudo é orgulho. É o orgulho de querer ser perfeito. É aquilo que eu falei. Gente, não é porque a gente sabe o que é certo que as nossas emoções vai respeitar isso, não.
vida às vezes não vai. Infelizmente, por mais saber o que é certo, às vezes a gente vai fazer o que é errado. É Paulo, né? Bem que eu quero fazer isso, não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, assim, ele fala sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, olha, eu vou trazer uma situação aqui. Pedro, quando ele nega Jesus, Jesus já tinha avisado para Pedro que ele ia negar ele. E ele caiu e negou mesmo. E a Bíblia fala que quando o galo canta, que Jesus olha para ele, ele sai desesperado e chora amargamente. Que dor. Nossa. Pensador de Pedro. Pensador. Mas aí ele volta, vai conviver com os discípulos, depois volta até pescar, é onde que Jesus tem um encontro com eles também, ali pescando, depois que Jesus ressuscita, né? A Bíblia, quando Maria também, Madalena, fala que Jesus ressuscitou, ele corre até no túmulo com João, né? Então, Pedro continuou. Mas olha Judas. Judas traiu. Judas traiu, e quando ele viu o que ele tinha feito, a Bíblia fala que ele foi lá devolver o dinheiro. E eles falaram com ele, o problema é seu. Eu nem quero esse dinheiro porque tem sangue de você. Você tem sangue sobre esse dinheiro aí. E Judas entra em desespero. E pelo seu orgulho, pela sua falta de se perdoar, ele suicida. Ele tira a vida. Então a gente tem que entender isso, né? Que a gente tem que se perdoar também. Se o Senhor nos perdoa, quem somos nós? Eu ia trazer todas as passagens aqui, pastora, mas se eu trouxer, nós fica aqui até acabar o culto à noite, 9 horas. A Bíblia fala assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. É o que você citou da moça. Se for ela, eu ia abraçar, eu ia cuidar, eu ia ajudar. Então, por que não faz o mesmo com você? Né? É porque a gente tem esse sentimento de que a gente não pode errar, a gente não pode falhar, a gente tem sempre que acertar. Agora eu quero falar um tiquinho também, algumas coisas, sobre traumas, né? Tem situações que a gente vai apresentar, que a gente tem ciência do que está acontecendo na nossa vida, dores, dificuldades, a gente vai pedir uma ajuda, a gente vai apresentar perante o Senhor, a gente vai orar. Mas tem situações que a gente vive que a gente nem sabe de onde que elas vêm. Tem ações que a gente tem que a gente fica assim, por que eu agi assim, gente? De onde que veio isso? De onde eu tirei isso? Por que eu sou assim? E isso, muitas das vezes, são traumas que as pessoas trazem lá do passado, de uma vida, né? De uma caminhada. Se der tempo, eu vou falar um pouquinho disso. Se não der, pastor, nós marca outra live sexta-feira que vem. Pode falar, amiga. Estamos aqui. Passou só 4 minutos do que geralmente, né? Porque às vezes eu também vou passar. Pode falar. Eu sei que algumas pessoas, a Nilde, por exemplo, vai trabalhar, mas depois ela volta, né, Manilde? Eu creio que vai ser muito edificante. Pode compartilhar conosco. Então, a gente aprendeu sobre não negligenciar os nossos sentimentos, né? A nossa alma, entender que a gente é feito de sentimentos. Também, liberar perdão. Perdão é algo que adoece a alma, né? Traz dores para a alma. Quando a gente carrega muita coisa, irmãos, não dá bom. Eu quero falar... Falem, por favor. O que eu quero falar? Eu quero falar de marcas emocionais. Essas marcas emocionais, ela pode vir através de traumas, que é momentos que a pessoa passou, assim, de dores muito profundas, de coisas, assim, que machucou muito, né? Trauma é como se fosse uma pancada, um trauma mesmo ali, machucou. E também tem os traumas que é por crenças. Crenças é como que... Vamos pôr assim, uma criança que cresce num lar vendo uma situação, um pai fica agredindo a mãe, por exemplo. E aí aquele menino cresce com aquela crença. Aquilo é um tipo de trauma, né? E também um aprendizado de vicariante, que fala que é a reprodução social. O que você vê no outro, você reproduz. Filho faz muito isso com a gente, né? Aquilo que ele vê nos pais, ele reproduz. Então, tem 2 tipos de traumas. Tem aqueles que são de alto impacto, né? E tem esse também que é por crenças, pode acontecer. Aqui eu quero trazer até 2 exemplos. Um trauma que até eu mesma, a pastora Lorena sabe disso, eu conversei com ela no retiro. E vocês estão escutando a Vitória chorar, gente? Não, né? Só um pouquinho, amada. Mesmo a foninha tá escoelando ali.
É porque Mas aqui eu vou lá. E estou sozinha com ela, vou deixar chorar até ela entender que eu não posso ir lá. se você quiser, amada, a gente marca outra oportunidade, viu? Pode ficar Não, tá tranquilo, tá? tranquilo. É um trauma emocional que eu tive quando pequena, né? De volta dos 6, 7 anos. Eu lembro que a gente tava brincando e de pique-pega. E num desses momentos, meu pai, muito bêbado, ele pegou um sapo. E ele começou a andar, a correr atrás de nós com esse sapo. E eu lembro que quando a gente passou na porta da cozinha, meus irmãos passou e quando meu primo foi passar, ele esbarrou no filtro, o filtro caiu, derramou água, eu escorreguei, bati o joelho no negócio, no pedaço do filtro e cortou. E aí eu no chão, com o joelho cortado, saindo sangue. Eu era bem nova, meu amor. Só um minutinho, pastor. Tá bom. Nós somos mães, né? Tem hora que a gente tem que parar tudo e ser mãe. Deixa eu dar graça para ela, em nome de Jesus. Dá graça para ela, Senhor. Pastora, me dá um minuto, só para pôr um desenho dela. Claro, com certeza. Mãe é mãe, exato, gente. Isso é muito forte, tudo que a Vivi está falando sobre o perdão e sobre se auto-perdoar, porque tem muitas pessoas que estão morrendo, gente, por causa dessa falta de perdão, de amor próprio. Às vezes nós somos tão rápidos para amar outras pessoas, mas como que a gente vai amar outra pessoa se a gente não consegue se amar? Tem pessoas que são ótimas para ajudar os outros, mas fazem mal para si mesmos, né? E nós precisamos entender que precisa haver um equilíbrio. Inclusive, eu quero aproveitar, deixa aqui para falar sobre a conferência Moderadas. Vai acontecer lá na congregação, aqui do bairro Padre Tibério, Ministério Fogo e Luz. Conferência Moderada surgiu no coração da Marquiane, nossa líder de mulheres, para falar sobre mulheres que são equilibradas. Mulheres que entendem que precisam cuidar do corpo, da alma e do espírito. Se nós não encontrarmos esse espírito de equilíbrio que nos ensina a andar todos os dias de maneira equilibrada, nós vamos estar sempre pendendo para cair. Seja porque faltou o cuidado do corpo e aí a doença afeta a alma. Fala a verdade, gente. Quando a gente está doente, a nossa alma sofre. Eu não consigo ver ninguém, assim, naturalmente, a não ser que cheio do Espírito Santo mesmo, ali, guiado por uma graça sobrenatural, deitado numa cama de hospital, fazendo quimioterapia, com prognósticos de morte, que está com a sua alma tranquila. A não ser, de fato, que Deus deu uma palavra, deu uma graça ali para a pessoa e ela está em paz, porque sabe que chegou o seu tempo. A pessoa que está doente, a doença, ela afeta a nossa alma. Então, nós vamos achar esse equilíbrio, né? Vivi voltou. Oi. É assim mesmo. Tem dois, eu sei como é que é. Ai, me perdoa. Vai dar tempo de falar, pastora? Pode falar, viu? Vou tentar ser bem rápido. Então, só ler o comentário da Soraya aqui, amada, perdão, viu? A Soraya disse, eu tive que aprender a liberar perdão para o meu pai para que eu pudesse ter paz interior. É a alma, né? É isso mesmo. Conta seu testemunho, Vivi. Aí eu caí, né? E com o joelho cortado, o sangue escorrendo, e o meu pai pegou e veio com um sapo, rindo. Ele estava muito bêbado. E esfregou o sapo na minha cara, gente. Esfregou mesmo. E aí juntou aquele medo todo do sapo, né? Urinar em mim, que nojo, que pavor, aquele medo, aquela dor, juntou tudo. E assim, hoje eu tenho pavor de sapo. Tem pavor de sapo. Tem pavor de perereca. Falou que parecia com o sapo, tudo tem pavor. E meu pai também jogava, pegava perereca, depois ficava jogando na gente. Então, assim, eu tomei pavor. Até no retiro mesmo, aconteceu uma situação que tinha uma perereca lá na moto e eu vazei de perto, né? E depois, quando o pastor Moisés chegou, ele pegou ela, né, pastora Lorena? Gente, foi tão imediato.
Correu. Corri, eu sumi, eu corri. E isso é a atitude do nosso inconsciente, né? Porque tá lá no inconsciente. Então, o nosso inconsciente, ele age de duas formas. Ou ele ataca ou ele foge. Então, assim, eu fugi. Eu até falei com a pastora Lorena, eu corri. Por quê? Se eu ficasse aqui e o pastor chegasse perto de mim, eu ia bater nele. Porque só tem duas reações, o nosso inconsciente. Ou ele bate, ou ele corre, ou ele ataca, ou ele foge. Então, eu não posso bater no meu pastor, né? Então, deixa eu correr. Aí você me perguntar, você nunca reprocessou isso, né? Por ser terapeuta, já passei pelo anjo, né? Fui tutelada, só que eu reprocessei e eu acredito que foi reprocessado de uma forma não correta. A gente reprocessou como o medo do sapo. A gente falou o ato do sapo. Mas, na verdade, eu tinha que ter reprocessado a dor e o medo daquilo. A pastora até foi comigo sobre a figura do meu pai. Naquele momento que eu estava ali cortada, machucada e com medo, ele que tinha a figura de pai como protetor, como cuidador, ele não fez isso, né? Ele me machucou mais, na verdade, né? Ele machucou além do meu físico, ele machucou minha alma, né? Ele deixou um trauma ali. Então, esse é um tipo de trauma emocional mais profundo. E tem aqueles também que é repetição, que a pessoa vê o outro fazer e acaba fazendo também. Cresce vendo e acaba fazendo. Teve um rapaz, pode falar aqui sobre sexualidade, pastor? Pode, com certeza. Ele, desde criança, ele via o pai e a mãe na prática sexual. Ele via o pai ver pornografia, ele via o pai se masturbar. E ele cresceu com o pai falando assim, ó, mesmo você tendo mulher, você sempre vai precisar disso aqui, ó. E o pai se masturbava na frente do rapaz. E o rapaz, e o menino, né? O menino cresceu vendo isso. Casou e tal, dava bem no relacionamento, casamento, mas ele não conseguia se libertar da masturbação. Teve vez da esposa contar que eles tinham acabado de ter relação e tudo. E aí ela vai ele, do banheiro, pega ele fazendo o quê? Se masturbando. Meu Deus. E ela perguntava, como assim? Você não se saciou? Não foi o suficiente para você? Eu não sou o suficiente para você? E ele falou, eu te amo, é sim, nós dois tá super certo. Eu não sei o que acontece, eu preciso fazer isso. Ele não entendia de onde vinha. E, na verdade, foi a crença, né? Que foi colocada nele. Um tipo de trauma de crença que foi colocada nele, que ele precisaria daquilo. E ele trouxe isso para a vida dele. E só através da terapia que ele conseguiu se libertar dessa situação. Então, glória a Deus. São esses tipos de trauma que a gente pode passar. Quer falar um tipo do nosso cérebro? Eu quero dividir ele, na verdade não é eu que quero, né? É David Macklin, que ele fala do cérebro triuno. Será que se eu tirar esse fone vai ficar ruim, gente? Tá ruim demais pra mim o som dele? Pode tirar, pode tirar. Olha se vocês vão ver. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Tá melhor que antes. Glória a Jesus. Eu tava o que ele fez? Ele pegou o cérebro, porque na verdade nós tem vários departamentos, né? Cada um conduz uma coisa. Só que ele pegou, ele dividiu ele em 3, para ficar mais fácil da gente compreender a mente. Aí ele pegou, ele deu o nome disso de construindo o modo evolutivo do inconsciente. Ele dividiu por 3 blocos. Aí eu quero falar do primeiro bloco. O primeiro bloco é o cérebro reptiliano. É difícil das pessoas acreditar, mas é verdade. Nós pegamos ali a capacidade de um réptil. E o que o réptil faz? É literalmente o que eu acabei de falar. As nossas maiores dores estão no nosso inconsciente. E o que o nosso consciente faz? Ele só tem 2 funções. Ele só faz 2 funções. Ele tem 2 caixas. Uma da segurança e a outra da... Uma é da segurança e a outra é da... Gente, fugiu agora. Meu Deus. A outra é do perigo. Ou você está seguro, ou você está em perigo. E a forma dele reagir é sempre essa. Ou ele foge, ou ele ataca. Por isso que quando eu vi o pastor, eu, de imediato,
corri. Então, é isso que ele faz. O nosso inconsciente que está nesse cérebro reptiliano, e onde ele fica? Na nossa nuca. Cá atrás. É o primeiro, ele fica aqui neste lugar. O nosso inconsciente, a habitação dele, a morada dele é nesse cérebro reptiliano. O que é o nosso inconsciente? O nosso inconsciente, ele tem a capacidade de guardar até 90% a 95%, meu Deus, de tudo que nós vivemos, de toda a nossa vida, está nele. O professor Jair Soares, ele costuma falar que ele não fala que é 100%, ele guarda 400% de tudo que nós vivemos na vida. O nosso inconsciente, ele lembra de cheiros, ele lembra de sabores, de gosto, ele lembra de situações que foi passado. Quem já teve experiência que fala assim, nossa, eu tive um déjà vu, fala assim, parece que eu já vivi isso aqui, sabe? Memórias que vêm, isso é do nosso, reflexo do nosso inconsciente, daquilo que está no nosso consciente. Ele é responsável por todo o nosso sistema nervoso. Então, nosso sistema nervoso é simpático, isso mesmo. Ele controla as nossas emoções, ele controla o nosso corpo. Ou seja, é ele que organiza tudo sobre o nosso coração, se ele acelera, se ele dispara, ou se ele fica tranquilo. Nosso sistema respiratório é ele que conduz. É ele que produz o hormônio que o nosso corpo precisa. Ou seja, tudo do nosso corpo é ele que domina. É o nosso inconsciente, está nele. É ele que conduz. Ele fica nessa parte. Depois vem o cérebro límbico, que é onde estão as nossas emoções. Esse nós pegamos dos animais, acredite se quiser. Quem já viu falar assim, o cachorro é o melhor amigo do homem? Quem já ouviu essa expressão? Você já reparou que as pessoas podem acreditar, mas os animais, eles têm sentimentos, eles sentem. Vocês já repararam isso? A minha cachorrinha mesmo, quando eu chego aqui, a primeira coisa que ela faz, ela vem correndo, ela se expressa como? Ela deita e põe a barriguinha pra cima. Ela querendo dizer assim, me dá atenção, coça minha barriga. Quando ele está muito tristinho, você já viu o jeitinho, o olharzinho que eles olham pra vocês? Assim, que ele olha. É assim, né? Chora. Até chora. Então, é a forma de expressar, né? Então, esse cérebro límbico é onde estão as nossas emoções. Se o inconsciente está aqui no cérebro reptiliano, ele está acima. Ele é sustentado, ele está acima do nosso inconsciente. E depois dele, que é nessa parte frontal aqui, está o nosso neocórtex, que é onde está a inteligência do homem. É onde o homem é capaz de elaborar, de criar, sabe? De ver as coisas, de produzir. É aqui, é nessa parte aqui da frente. Então, ele é dividido de 3 formas. E uma coisa que é engraçada é que muitas das vezes o homem ele tem o entendimento de que ele é conduzido por pela inteligência dele, por aquilo que ele planeja, por aquilo que ele acha, não é assim? Eu sou conduzido por aquilo que eu vejo, aquilo que eu engano, o que eu quero, o que eu estou vendo ali. Não é. Na verdade, não é. Na verdade, essa parte neocórtex é como se fosse o nosso racional. É aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente sabe que é o certo, aquilo que a gente aprendeu, é aquilo que a gente planeja. É tudo isso. Só que não é ele que conduz todas as coisas. Eu vou trazer uma ilustração para nós entender. Vamos supor que tem uma pessoa no barco. Essa pessoa, ela representa essa parte, esse neocórtex, que é a parte inteligente, é o racional do homem. Ele representa. O barco, ele representa essa parte, esse límbico, esse cérebro onde que guarda o nosso emocional. É o barco. E o oceano é o reptiliano, é o nosso inconsciente. Aí vamos lá. A pessoa está dentro do barco, lembrando que ele é esse racional. E ele lá em cima do barco, ele está olhando para onde que eu vou. Não, é ali que é a direção, é ali que é o norte. Só que vamos supor que o barco está escorregadio, o barco está balançando. Você não tem muito... Fala que você vai conseguir ser racional, bem racional, para saber mesmo. Você fica meio que balançando ali, você tem que caçar alguma coisa para segurar, né? Você fica meio
meio perdido. Você não fica meio perdido se você ficar ali com aquele barco? Só que vamos pôr ainda que além do barco, o oceano está em fúria, está balançando, a tempestade está agitada. Fala comigo que você consegue agir racionalmente numa situação dessa? Quem consegue agir por aquilo que sabe que tem que fazer, por aquilo que sabe que é o certo, por aquilo que sabe que elaborou, por aquilo que planejou? Tem como? Eu lembrei até dos discípulos naquela tempestade lá em Mateus 14, a partir do verso 24, vai falar que veio uma grande tempestade. E eles estavam no barco, tudo balançava, e eles estavam ali com medo, né, que Jesus venha andando sobre as águas. É tão interessante que Pedro, na hora que Pedro fala, né, se é o Senhor mesmo, fala para mim ter com o Senhor. Ao cérebro reptiliano agindo na hora, o inconsciente, caçando a fuga. Ele sabe que Jesus é segurança. Jesus é segurança, sempre foi do lado dele, Jesus sempre foi segurança. Ele está no meio daquele tumulto, naquela bagunça, naquela ansiedade, O que ele foi fazendo? Fala comigo com o Senhor. Só que assim, foi tão pouco tempo que ele viveu isso, que na hora que ele começou a andar, ele já voltou para suas emoções, ele já começou a olhar para o lado, ele já começou a ficar desesperado, ele já afundou. E às vezes a gente quer fazer isso, né? A gente quer ter uma vida espiritual, né? A gente quer o conhecimento do que é certo, do que é correto, do que eu tenho que fazer, eu corro para buscar aquilo, e vai, mas e as minhas emoções? Como que ela está? A gente tem que entender que a estrutura tem que começar de baixo. Se o nosso inconsciente estiver tranquilo, se não estiver dando sinal de gatilho de, isso aí é preocupante, isso aí está difícil, isso aí é perigo. Se ele estiver estável, as nossas emoções também vão estar estáveis. Se as nossas emoções estiverem estáveis, primeiro é o átrio, né? Depois é o santo lugar. Aí depois que é o santíssimo, né? Então a gente tem que entender que é de baixo para cima. Não adianta eu estar bem só espiritualmente. Eu tenho que cuidar das minhas emoções. Eu tenho que tratar isso dentro de mim. Eu não posso deixar de qualquer jeito. Eu tenho que ter um controle. Deu para entender um pouquinho, pastora, do que eu quis dizer aqui? Bênção demais. E foi o próprio Deus que criou esse cérebro, né? Assim, se você for parar para pensar, é tripartido também, né? 3 em 1. Então a gente vê a revelação de Deus. Em tudo Deus está. Em tudo ele está. Só que o que acontece? Tem algumas memórias no nosso inconsciente que nós não sabemos de onde ela veio. Tem situações que nós passa que é de tamanha dor. Entendo, o nosso inconsciente, ele busca o tempo todo pela felicidade. Ele quer sensação de bem-estar. Ele não quer sensação de perigo, ele não quer sensação de dor, ele quer sensação de bem-estar. Então, o que ele faz muitas vezes? Camufla. Tem pessoas que passam situações que ele não consegue lembrar por que eu estou passando por isso, por que eu ajo assim, por que eu faço assim, mas está lá no inconsciente, está camuflado lá. E aí a gente precisa de ajuda, a gente precisa entender isso, que a gente precisa de ajuda de pessoas que entendem isso, que vai me conduzir, vai me ajudar a curar isso, que está escondido lá. Às vezes a gente vê que tem pessoas, até cristãos mesmo, que não apoiam a psicologia. Não aceitam muito o tratamento, né, da terapia. Mas, a gente aceitou Jesus, esse mundo se fez novo, né? Não, tem que ficar voltando o passado. Não, deixa o passado para lá. Quem dera se na água dos batismos ficasse tudo lá mesmo, né? A gente no processo não, seria tudo mais fácil, né? Mas não é assim. A gente entende que a obra que é feita imediata é no nosso espírito. É imediato. É imediato. Você quer Jesus, você quer mais Jesus, você quer só Jesus, você quer buscar Jesus, quer ver para Ele, né? Mas a alma é um processo. E a gente precisa dar atenção para isso. A gente não pode negligenciar isso. Uma coisa que a gente ouve muitas pessoas falar é assim: não, eu vivi tanta coisa, vou te contar tudo que eu já vivi, mas assim, hoje não, hoje isso não me machuca mais, eu comento, eu falo sobre isso, eu não choro mais. Um símbolo de que a pessoa não sofre mais aquilo, não se importa mais com aquilo, porque ela não chora. Eu falo sem chorar, eu não sinto mais.
Só que o que mostra que eu ainda tenho aquilo em mim são as minhas atitudes, não é o que eu falo. É as minhas atitudes. A gente conhece a árvore que eu fruto. É as minhas atitudes que declaram se realmente eu já fui curado daquilo. O choro não significa que é porque eu fui curado, não. Se for assim, uma hora a gente vai na casa de Deus orando, adorando a Jesus, o povo começa mais quebrando e chora. Naquela hora eu tive Jesus. Outro dia eu vou na casa de Deus, oro e louvo, mas eu não choro. Nesse dia eu não tive Jesus. O choro não tem indício de nada, o choro é só um quebrantamento. A gente tem que entender que às vezes a dor ainda está ali. Tem pessoas que elas viveram uma vida inteira governada por outras pessoas, fazendo o que outras pessoas queriam que ela fizesse. E sabe o que acontece hoje? Essas pessoas não têm domínio da sua vida, elas não conseguem tomar decisão em nada. Elas não conseguem sair do lugar. E elas falam, eu não sei porque, nossa, eu sou tão indecisa, eu sou tão... Sabe por que você é assim? Você não é curada. A vida inteira, pessoas que nascem com você, pessoas que te mandaram fazer o que você quiser fazer. Você não tem domínio da sua vida. Tem pessoas que eu já vi, tem pessoa que dirige bem demais. Mas na hora que fala assim, agora você vai tirar a carteira. Por quê? Porque a carteira vai dizer que agora eu sou habilitado, eu posso, né? Eu tenho governo ali. Na hora que vai tirar a carteira, ele não consegue, dá crise de ansiedade, dá desespero, fala, eu não sei por que eu faço isso, eu dirijo para todo lado, eu consigo. Deixa eu te falar. É a ligação do que é a vida com essa habilitação. Entenda que dirigir ali é ter o domínio, é ter o controle, é ter a direção. E tem pessoas que não têm direção da sua própria vida, a vida está uma bagunça. Não consegue estruturar nada. E aí é o reflexo da vida dela vindo. Quando fala assim, agora você está habilitada. Mas ela não se sente habilitada. Ela se encontra perdida. Quer ser governada, né? Isso. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser tratadas. E a gente precisa entender isso, que a gente precisa pedir ajuda. Se eu não estou conseguindo, peça ajuda, não seja orgulhoso, não seja religioso, não seja mentiroso, não seja hipócrita, não negligencie, você sente o que você está passando. Jesus nos chamou para ter uma vida em abundância. Ele nos chamou e Ele tem paz que excede entendimento para a nossa mente, para o nosso coração. Toda live pastorada falando sobre isso. Né? Então, assim, a gente precisa buscar isso. Jesus tem isso para nós. Nós não precisamos viver aprisionado das nossas dores, dos nossos traumas. Nós precisamos pedir ajuda, se necessário. Porque tem pessoas, pastora, que diante do que eu estou falando aqui agora, consegue chegar perante o Senhor e falar assim, Senhor, olha aqui, eu não sabia disso, mas tem uns traumas que estão no meu inconsciente, que eu não lembro, traga em memória, me cura disso, deixa eu te falar, Jesus vai fazer isso. Porque ele é o cara, não tem jeito não, gente. Tudo é ele. Ele pode fazer isso. Ele faz divisão entre alma e espírito. Ah, se ele pode. Ele pode curar nós de tudo sem necessidade. Olha aqui, uma oração sincera perante o Senhor vale a 16 anos de terapia com psicólogo, tá? Só para entender o que eu estou falando. Ele pode fazer isso. Mas tem pessoas que já estão tão aprisionadas no seu dor, já está tão desgastada, já está tão cansada, já não está dando conta mais. Sabe aquelas pessoas que chegam ao ponto de pegar uma corda pelo pescoço e morrer? Sabe aquela pessoa que não dorme mais? Sabe aquela pessoa que não vê sentido na vida? Sabe aquela pessoa que acha que a esperança é a morte, não a vida? E deixa eu te falar, não é. A esperança é a vida, não é a morte. A esperança é Jesus que é a vida. Então, assim, essas pessoas não dão conta sozinha. Não seja orgulhoso. Procure ajuda. Eu falo de coração com você. Eu me emociono quando eu falo isso, porque é muito triste ver pessoas que tinham tudo para levantar com o Senhor. Pouco tempo nós perdemos uma pessoa muito próxima a nós, filho de um pastor querido. Ele não soube lidar com as suas emoções, não conseguia pedir ajuda. O pai tinha que camuflar tudo. E aí ele foi para o mundo das drogas, ele suicidou, ele pulou de uma ponte com uma corda no pescoço. Meu Deus, misericórdia. Porque ele era filho de pastor, não pode expor as dores. Porque o pastor não tem tempo para a casa dele, porque ele tem que acudir todo mundo.
as coisas estão invertidas, bagunçadas, não é isso que Jesus quer para nós. O Senhor, Ele quer um relacionamento, uma intimidade única, eu e Ele, mas o Senhor quer que nós tenha relacionamentos. O Senhor quer que nós sejamos pessoas relacionais, pessoas que cuidam do outro, né? Na unidade dos ordenamentos. Deixa eu te falar, procure ajuda. Peça ajuda. Tem pessoas que não conseguem sozinho. Procure um psicólogo, procure um terapeuta, procure o seu líder, mas não fique sozinho nessa. Não fique escondendo, fingindo que está tudo bem, porque não está. E chega uma hora que a carga explode. Uma situação que aconteceu com uma mulher muito triste. Ela foi perdendo pessoas que ela amava muito. Perdeu a mãe, perdeu o esposo, perdeu o filho, perdeu a filha. Em 3 anos ela perdeu tanta gente. O resto, a cachorrinha dela morreu. O dia que a cachorrinha dela morreu, ela entrou pro quarto e não saiu mais de depressão. E aí as pessoas falavam assim, como assim? Sua mãe morreu, você permaneceu de pé. Seu marido morreu, você permaneceu de pé. Seus 2 filhos morreram, você continuou batalhando. Agora uma cachorra morre e você vai desistir da vida. As pessoas não entendem que a cachorrinha foi só a pedrinha menorzinha que faltava para acabar de... Mas muitas das vezes a pessoa está na dor, ela não pode sofrer. Tem pessoas que não podem nem ter luto, não podem sentir ausência. E não é assim que funciona, né? O Senhor Ele compreende as nossas dores e a gente tem que tratar as nossas dores. Amém? Acho que é assim isso, pastora. Eu tenho muita coisa para falar, mas já deixo o convite. Ah, não pode esquecer não. Convite para a nossa conferência! Falar sobre ela um pouquinho, quando você foi lá acolher a Vitoria. Mas fala um pouquinho. Gente, a conferência. Gente, nós vamos falar do cuidado lá. Eu vou falar também sobre os traços de caráter. Nós temos 5 traços de caráter, onde 1 a 3 é a mais predominante, que revela por que muitas vezes nossas atitudes, nosso jeito de ser, tipos de compulsão que cada traço de caráter ele desenvolve. Alguns é comer, é esconder a dor, é falar, para tentar comprar. Outros busca, sabe aonde? No aprendizado. Eles começam a comer livro, aprendizar, ele corre, e quer aprender, se sufoca. Outros se enchem de trabalho. Se ele trabalha 8 horas por dia, vai trabalhar 16, para ver se ele preenche aquilo ali. Outros desenvolvem compulsão sexual, meu Deus do céu. Cada traço de caráter desenvolve uma coisa. E isso significa dores não tratadas, mas podem ser tratadas. A gente vai falar sobre isso. Vou falar mais um pouquinho depois do nosso inconsciente, como que ele age na nossa vida. Mas lá eu vou falar, porque aqui o tempo já foi. Sua vida, viu? Algumas pessoas que não, Lorena me achará. Ó, tô contando com você lá então, viu? Em nome de Jesus. Amiga também, Deus te abençoe, querida. Falou que vai, tô contando contigo também. A Soraya também falou que vai. Gente, eu sei que nós vamos sair de lá muito edificados. Vai ser bênção. Eu queria aproveitar essa deixa também para falar que a Viviane falou muito sobre procure ajuda. E ela é um desses canais que Deus preparou, né? Uma oportunidade maravilhosa. Quem precisa, gente, quer ter um tempo com uma terapeuta cheia do Espírito Santo, que entende da mente e das coisas do Espírito, gente, é uma oportunidade, uma porta que Deus abriu para nós nesse tempo de resolver conflitos antigos, dores passadas. Se você precisa de terapia, a Vivi está disponível, né, Vivi? Posso falar isso? Está disponível? Eu acho que o microfone está desligado. Eu sou a Alice. Vou falar uma coisa rapidinho aqui. Estou disponível sim para ajudar, em nome de Jesus. Eu falei sobre buscar ajuda, né? Mas uma coisa, por favor, olha bem em quem você vai buscar ajuda, tá? Lembra que eu falei? Temos que tomar cuidado, né? Não estou falando mal da psicologia, por favor, me entendam, viu? A psicologia agregada à palavra de Deus, ela vai trazer um recurso, uma cura para você. Mas toma cuidado, por quê? Por que a psicologia, muitas vezes, ela leva o homem aonde? É o homem seu centro. Eu posso, eu dou conta, eu faço, tudo é eu. É voltado para mim. Eu sou,
eu posso, eu tenho, eu faço. Já faz nada, gente. Sem Jesus não é nada. O centro é Cristo, é Ele, sabe? Eu falo que às vezes eu tenho até dificuldade quando eu vou fazer um atendimento, eu sou uma cristã, porque nem a ética é não falar de religião. E aí eu tenho que usar só a técnica, só ali o protocolo com ela, sem falar de Jesus. E de vez em quando eu acabo escapando, sabe, assim, de Jesus, porque não tem jeito, só Ele, né? Então, assim, então toma cuidado, porque senão às vezes faz a pessoa crescer apenas o ego, mas não ser curada de nada. Uma das teorias é a fala da psicologia. Ah, se a pessoa muito falar, vai ser curada. Deixa eu te falar, é mentira. Não vai ser curada. Aí tem pessoas que ficam dependentes do psicólogo 16 anos, a vida inteira. Se ele for um psicólogo naquela semana, ele tá bem a semana inteira. Você fala, uma semana sem um psicólogo, preciso da minha terapeuta. Eu preciso da minha psicóloga. Meu Deus, que isso? Então, que cura é essa? Onde você fica dependente da outra pessoa? E por que você fica dependente da outra pessoa? Porque você precisa que ela te fale, o que alimente seu ego. Por quê? Porque ela te pôs no centro, então ela precisa te alimentar. E nós não somos o centro, não somos, tá bom? Então a fala não resolve. Para começar, a nossa fala, né? Ela tá aqui, ó, no já vê? Neocórtex. Ela tá aqui na parte racional. No racional, você não resolve aquilo que está no seu inconsciente. Então, entenda uma coisa, muitas vezes a psicologia vai tratar seus sintomas. Aí você vai lá, você trata seus sintomas. É igual a garganta inflamada, você toma amoxicilina, passa um tempo, inflama de novo. Você tem que fazer o quê? Tomar amoxicilina de novo. Então, o certo é se tratar o quê? A raiz do problema. Os sintomas não adiantam. A terapia de processamento generativo, que é a TRG, que é a terapia que o Senhor me apresentou, ela trabalha nesse movimento do inconsciente. A gente procura onde de fato é a causa das ações de hoje que a pessoa comete. Entendeu? Estou falando mal dessas pessoas, não. Só estou te pedindo, por favor, tem mais gente cheia de Deus, que tem outras técnicas também, que é cristão, que pode te atender. Mas não procura uma pessoa que você sentou e viu que ela tirou Jesus do centro, sai de lá, que você vai ensinar, senão você não vai adoecer mais. Só isso, pastor. Obrigada. Beijo. Questão de não tô te ouvindo, você acredita? Tá chiando. Vou tentar pôr o foninho. Vou falar. Tá me ouvindo? Agora certinho, direitinho. Essa questão de não poder errar, eu sei que veio assim, vem da nossa criação. Toda vez que você erra, seus pais, principalmente minha mãe, eu sei que ela vai assistir isso depois, mãe, te amo, em nome de Jesus. Eu sei que isso veio da sua mãe, que veio da mãe dela, então que não é intencional. Minha mãe é uma mãe, gente do céu, meu Deus, é maravilhosa. Coisa que eu às vezes também replico na minha filha, você tem que ser. Olha aqui, você pôs a mão, e onde você pôs a mão, andou, né? Olha que eu lembro da minha mãe falar assim, olha, eu peço minhas filhas para limpar a casa, mas nunca fica bom, que quando eu limpo, fica bom. Então aquela sensação de que eu nunca vou ter, o que eu faço nunca vai ser bom, você entende? E eu tô aqui não para criticá-la, é a maneira como ela foi aprendida, como ela aprendeu também, minha avó deixava ela nas casas, sabe? Punha ela para trabalhar, ela só recebia o salário e ela era assim, moça ainda. Então, mas são coisas que estão aqui, no lugar. E o Espírito Santo, ele mostra. Então, a primeira ajuda que a gente tem que recorrer, o Espírito Santo, ele começa a mostrar, ó, você faz isso. Você faz isso por causa disso. Isso é lindo. Mas tem pessoas que vão precisar de uma pessoa do Espírito Santo, né? Como a Viviane, por exemplo. Outros terapeutas, psicólogas cristãs também, para pedir esse recurso adicional. Olha, eu preciso que alguém me mostre, eu não consigo ver com meus próprios olhos. Às vezes o trauma é grande demais, né, Vivi? Eu nunca passei por tudo. Meus pais são casados até hoje. Eu sei que o divórcio mexe muito com as crianças. Eu tenho, assim, eu não tenho aquele trauma aparente, porque a gente faz coisas durante toda a vida, né? Tem pessoas que vão precisar de alguém ali para auxiliar nesse processo, né? E aí eu quero deixar aberto, as pessoas estão vendo seu perfil, né? Quem
número de contato, peça, né? Me coloca aqui no privado, me chama a Vivi, mas não deixem de procurar o recurso. Se o Espírito Santo te tocou, vai atrás, faz uma terapia, juntamente com o Espírito Santo, com oração, com jejum, com palavra, o Senhor nos dará vitória. Né? Ele vai redimir tudo. Cada vez eu louvo a Deus pelo seu Eu que agradeço. tempo. Eu sei que você é tarefada, você é mãe, você é dona de casa, você é missionária, da palavra. E eu louvo a Deus por você ter tirado esse tempinho aqui para poder compartilhar conosco tudo aquilo que você sabe, né? A Soraya é convidada por vocês nos ajudar e orientar no espiritual e cuidado também emocional. É um privilégio para nós estar aqui. Obrigada, Vivi, por tudo. Que o Senhor te recompense grandemente, viu? Amém. Eu que agradeço, pastora, né? Na verdade, privilegiada é eu. Porque o Senhor separou esse tempo para mim, né? Poder falar um pouquinho dele. É só agradecer ao Senhor, né? Recebe isso, né? Né? Esse tempo que Ele nos deu. Amém. E por essa oportunidade. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Obrigada, Jesus. Que todos que ficaram até o final, né? Dona Leni, que sempre assiste lá com a minha mãe. Deus te abençoe, Dona Leni. Que Deus possa ter falado muito ao coração da senhora. A Soraya também ficou até o final. Sossô, a Pati, a Vanilda, a minha xará Lorena, que eu já quero pessoalmente, né, Lorena? Acho que eu não te conheço pessoalmente, né? Já tem até a data já, conferência moderadas. Glória a Deus. E seja bem-vinda e também obrigada por ter ficado até o final. E a Dona Piedade. Que Deus abençoe cada uma de nós. Lorena é Mushiba. É Mushiba. É pedido carinhoso que nós duas arrumamos uma pra outra. Porque tem liberdade, tem relacionamento, né? Amém. É isso, gente. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Até amanhã, segunda-feira, se assim Jesus permitir. E uma nova oportunidade de estar aqui conosco de novo, né, mãe? Deus quiser. Assim, em nome de Jesus. Eu queria falar mais coisas, mas não dá agora não, gente. Mas nós fala depois. Aqui agora, a Lorena é a cunhada da Tamires, não é isso? Tô lembrando, me perdoa. Agora eu tô me lembrando de você. É eu, Mushiba. Então, Deus abençoe a semana. Cuide das suas emoções. O Senhor se importa conosco. Fala com Ele, fala com outras pessoas. Ajuda. Amém? O Senhor é conosco, nos dará vitória. Beijo. Com Deus. Até a próxima. Jesus.